perguntas que as perguntas podem ser feitas pelo aplicativo da Slido, que pode ser acessado pelo aplicativo da conferência, tanto pelas pessoas que estão aqui na sala, como as pessoas que estão acompanhando a gente pela transmissão. É a primeira vez que a gente trata o tema da moradia aqui na ABC, e hoje o déficit habitacional no Brasil está estimado em 7,7 milhões, de acordo com os últimos dados da PNAD. E o objetivo desse painel vai ser discutir possíveis soluções para o que chamamos a crise habitacional, assim como seus efeitos nas dinâmicas urbanas e o papel dos movimentos sociais de luta pela moradia. Para essa conversa, contaremos com o secretário estadual de Habitação de São Paulo, Flávio Amari, o candidato à presidência da República pelo PSOL e coordenador do MTST, Guilherme Boulos, e Inês Magalhães, socióloga e especialista em habitação, que foi secretária nacional da Habitação e ministra do Ministério das Cidades no Brasil, entre 2013 e 2016. A moderação será feita por Malu Gaspar, repórter da revista Piauí e apresentadora do podcast de política da revista O Foro de Teresina. Sem mais, eu passo a palavra para a nossa moderadora. Bom dia a todos. Bom, gente, o problema da moradia no Brasil é uma das questões mais perenes, mais complexas, uma das que mais escancaram o nosso mobilismo. Desde o século XX até hoje, a gente teve a expulsão dos mais pobres, dos centros das grandes cidades, surgimento das favelas, uma sequência de programas habitacionais que se aliviaram parte do problema, ficaram muito longe de uma solução consistente e consequente. O resultado é que a gente chega ao século XXI no Brasil ainda sem consenso sobre qual seria uma política habitacional justa e eficaz. E a gente é obrigado a presenciar tragédias como a do edifício Wilson Paes de Almeida, em São Paulo, que desabou, já está fazendo um ano, depois de um incêndio, deixando 9 vítimas fatais, 400 desabrigados. O levantamento sobre déficit habitacional, do qual a Júlia falou, feito pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que essas 7,7 milhões de famílias, ou elas estão pagando aluguéis escorchantes, ou estão morando em residências superlotadas, ou ainda, muito pior, vivendo em habitações precárias. 942 mil famílias vivem em habitações precárias, sem higiene, sem luz elétrica ou sob risco de desabamentos, por exemplo. A soma de todos esses números é o que se costuma chamar de déficit habitacional. Aí, um outro dado bastante preocupante da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, que é especializada no assunto, mostra que há cerca de 100 mil pessoas morando nas ruas. Estima-se que para suprir essa demanda nos próximos 10 anos, seria necessário construir 1,2 milhão de casas por ano. E as pessoas que estão aqui comigo hoje, elas são as que estão entre as que mais conhecem esse problema, porque elas lidam com ele no dia a dia, dos mais diversos pontos de vista. Já foram apresentados aqui, eu vou passar a palavra para eles, cada um vai fazer uma exposição rápida, de mais ou menos 6 minutos, depois eu vou fazer algumas perguntas, e em seguida a gente vai abrir para as perguntas do público, que é o que mais interessa. Nós combinamos aqui quem vai começar. Guilherme, você quer começar? Posso. Vou vigiar. Eu sou partidário da desobediência civil, você sabe. Né? Mas eu sou da nova política. Eu vou sair correndo, senão eu saio preso. Vamos lá. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar Malu, Inês, Flávio, todos que vieram participar desse debate. O problema da moradia no Brasil, embora em geral esteja fora da agenda nacional, dos grandes debates sobre política nacional, é um problema crônico e que atinge, direta ou indiretamente, mais de 1/3 da população brasileira. Né? Você tem, segundo esses dados da Fundação Getúlio Vargas, 7 milhões e 700 mil famílias atingidas diretamente pelo déficit habitacional, né? Segundo o IBGE são 6,6, mas enfim, está ali. Você tem, além disso, o chamado déficit qualitativo, são famílias que são afetadas por condições precárias de moradia, que está em torno de mais 10 milhões de famílias no país. Se você somar isso,
você vai chegar a mais de 1/3 da população brasileira atingida por esse problema. Né? Se a gente, naturalmente, considerar os dados oficiais, porque até isso tem sido questionado hoje no Brasil, em que ponto chegamos do IBGE virar comunista e bolivariano. Mas, enfim, uma parte importante desse perfil de déficit habitacional é do chamado ônus excessivo com aluguel. São famílias que comprometem uma parcela expressiva da sua renda com aluguel, que chegam no final do mês tendo que fazer uma escolha dura entre pagar o aluguel para o proprietário ou botar comida na mesa. Essa é a realidade de milhões de brasileiros e brasileiras das periferias. Por isso, debater o tema da moradia passa por debater lógica de cidade. É isso que eu quero focar nessa intervenção inicial. Não é apenas discutir um programa habitacional ou a construção de mais moradias. É discutir qual é o tipo de cidade que está reproduzindo esse problema social no Brasil. Qual é a lógica de cidade? Porque vejam, o déficit habitacional, o problema da moradia, ele é agravado por uma lógica de expansão urbana que expulsa. Que em cada ciclo de expansão, através de um processo de especulação imobiliária que vai colonizando novas partes das cidades, pelo aumento de custo de vida e, sobretudo, pelo aumento do valor do aluguel, faz com que milhares de pessoas sejam expulsas das suas regiões para morarem em periferias mais distantes. Quando chega uma melhoria urbana, por vezes do poder público, ou quando chega um investimento privado numa região, né, ao contrário dessa região, suponhamos, mais periférica, as pessoas que sempre moraram lá poderem usufruir disso, elas são expulsas dessa região. A gente costuma dizer, quando o metrô chega na periferia, a periferia foge do metrô. Porque não há uma lógica de intervenção pública, isso fica às mãos do mercado apenas, que regule essa expansão. Então, chega um investimento numa região, o aluguel aumenta. E o trabalhador que morava de aluguel aí vai ser levado para uma região mais distante, onde tem menos infraestrutura, menos serviços públicos, onde o problema da mobilidade se agrava, porque a oferta de emprego está nas regiões mais centrais. E essa pessoa vai ter que ter viagens maiores da casa ao trabalho e do trabalho à casa. Então, isso agrava o problema de moradia e de qualidade de vida no país. O debate tem que ser feito não apenas como um debate de construção de casas, de qual é a meta, embora isso seja fundamental, principalmente quando nós temos a seca de políticas públicas habitacionais no Brasil. Dia 1º de janeiro desse ano, o Bolsonaro acabou com o Ministério das Cidades e, junto com o Ministério das Cidades, acabou com qualquer planejamento de política para faixa 1. Né? E, lamentavelmente, essa é a regra hoje no país. Não existe uma política habitacional no Brasil para atender aqueles que são 82% do déficit habitacional brasileiro. Famílias que ganham menos de 3 salários mínimos e que não têm condições para pegar um crédito imobiliário, não têm condições para obter moradia através do mercado, que precisam do poder público com seus subsídios para poder assegurar isso. Essa política está seca. E nós temos que fazer um debate da retomada de política habitacional no Brasil. E, junto com isso, um debate sobre direito à cidade que assegure uma cidade menos segregada, uma cidade mais democrática e, sobretudo, uma cidade que não seja uma máquina de criar novos critérios. Porque se você faz política habitacional sem regular o mercado imobiliário, o resultado é que você vai construir casa numa ponta e, pela lógica de expulsão criada pelo mercado, você vai criar novos cemitérios na outra. Porque o aluguel aumentando vai onerar ainda mais famílias que não vão ter condições de pagar. Esse é o cenário que nós temos. Por isso, para concluir essa intervenção inicial, acredito que nós temos hoje 2 grandes desafios de política pública de habitação no Brasil. Retomar programas habitacionais para os mais pobres, não através de parcerias privadas ou de crédito bancário que excluam as maiorias, mas programas baseados em subsídio que atendam aqueles que mais precisam. E o segundo é fazer isso a partir de uma lógica de cidade, de regulação urbana, fazendo cumprir o Estatuto das Cidades, que apesar de ter quase 20 anos, é letra morta na política urbana no Brasil, e
com isso? Regulando, né, o mercado imobiliário, limitando a especulação imobiliária e criando um modelo de cidade onde os mais pobres têm um lugar e têm um vez. Muito bem. Aí eu não sei Agora, Inês, por que você está achando que ele vai ser mais desobediente? Vamos lá, Inês. Gente, bom, e queria agradecer ao convite, a Maíra estava por aí, eu vi, enfim, cumprimentar meus de mesa, Guilherme, Malu, Flávio. Bom, eu acho que tem algumas questões prévias aí para a gente tratar da solução da crise, né? Primeiro, que o tema da habitação se tornou, tem um sentido de urgência, não mais só nos países latino-americanos, como também nos países onde isso já estava resolvido, né? Parte deles resolvido depois da Segunda Guerra, né? A outra coisa que é importante a gente pontuar, né? Não tem bala de prata para resolver a questão habitacional, mas é fundamental que a gente, ao discutir a questão habitacional, procure, enfim, alguns elementos que são elementos fundantes dessa questão, né, da falta de moradia digna. O deles é a desigualdade, né? Quer dizer, talvez o maior desafio que o Brasil tenha e que o continente norte-americano tenha é enfrentar a questão da desigualdade que vem se agravando, né? Aumentou a pobreza e nós estamos agora naquele ciclo perverso, né? Aumenta a pobreza e a desigualdade. Colocar, portanto, a discussão da habitação no centro de uma agenda mais sustentável é um tema aí fundamental. Eu fui governo, né? Fui secretária de habitação do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e para enfrentar a questão habitacional, né? Porque a questão habitacional, foi o ministro das Casas, você tem que olhar para o estoque e para o fluxo, né? Aí as controvérsias dos números, né? A Fundação João Pinheiro, que calcula isso há mais de 20 anos, é 6,3, você tem mais de 3 milhões de famílias vivendo em favelas, 10 milhões que tem algum déficit de saneamento ou de energia, mas você também tem uma projeção, uma necessidade de mais ou menos 1,2 milhões de moradias a cada ano, nesse período, pela nossa conformação demográfica. Então, no mínimo, a gente... quais foram os instrumentos que foram criados para tratar do que a gente chama de necessidades habitacionais, não só a questão do déficit, né? Nós tínhamos 4 programas principais, né? O Minha Casa Minha Vida, que é o mais famoso e controverso, o programa PAC, Urbanização de Favelas, que atendeu a mais de 2 milhões de famílias em 10 anos. Temos também um programa para tratar o tema da resiliência, tivemos também para tratar o tema da resiliência, do monitoramento das áreas de risco que mataram algumas centenas de pessoas durante um período, né, para evitar mortes, e o tema da regularização fundiária. Então, uma cesta, né, porque é mais do que construir casa, e como o Guilherme disse, o tema da cidade, nós alcançamos um número bastante significativo de construções, quase em 10 anos, 5 milhões de moradias, uma parte dela para a população que ganha até R$ 1.600, no sentido em que tratar a moradia como um dos componentes que pode aí enfrentar o tema fortemente da desigualdade. Como o Guilherme disse, nós estamos num momento bastante perverso, que nós estamos desconstituindo uma rede de proteção
social que ainda é muito frágil, e está sendo o pacto que construiu a Constituição de 88 está sendo desfeito, com uma combinação de falta de investimento. Quer dizer o seguinte, eu estou, na verdade, indo na contramão do que o discurso de aumentar a produtividade, de gerar emprego e renda, né? Com uma paralisação de uma parte expressiva do programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos programas, o programa de favela, e com, digamos, uma desmontagem de uma estrutura institucional que depois de 20 anos contribuiu para a organização de uma cooperação federativa entre estados e municípios, tanto na área de mobilidade urbana, de saneamento, como na habitação. Então, discutir uma solução para a habitação é discutir recurso, evidentemente, é discutir recurso, que significa subsídio na veia, em nenhum lugar se faz habitação para uma parte das pessoas que não podem acessar uma hipoteca tradicional. É discutir também uma institucionalidade e é discutir o tema da regulação, né? Acho que o Guilherme colocou bem. A terra, ela é, digamos, um instrumento que pode ser utilizado tanto para gerar recurso para as prefeituras e que tem a competência constitucional de fazer, como também para, digamos, mediar o tema de uma construção de cidade mais justa. Então, regulação, recurso, capacitação e cooperação entre os níveis diferentes de governo pode ser aí um princípio de uma conversa que, como eu disse, não tem bala de prata para resolver. Maravilha. Fala. Não, estou contando que tem todo mundo bem disciplinado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, agradecer em especial os alunos de Harvard e do MIT que nos convidaram para estar aqui. Bom dia ao Guilherme, Inês, a Malu. E agradecer em especial também as pessoas que me receberam no MIT, no Ilha Lab, onde a gente teve a oportunidade de ontem de discutir alguns temas importantes do planejamento urbano. Posso dizer a vocês que meu pensamento é muito parecido com o que colocou aqui o Guilherme, com o que colocou a Inês. O foco nosso é o mesmo. Os caminhos, às vezes, são um pouco diferentes, mas o foco é o mesmo. Eu acredito também que a gente tem que buscar soluções customizadas para cada região do nosso país e até, falando do estado de São Paulo, para as regiões do estado de São Paulo. Muito importante, o meu foco no trabalho na Secretaria de Habitação de São Paulo são em duas grandes vertentes. A primeira delas é buscar simplificar processos, desburocratizar processos, ou seja, as cidades onde a produção imobiliária pela iniciativa privada teve menos dificuldade, existem menos problemas sociais. Ou seja, se a gente incentiva a iniciativa privada a produzir mais, nós temos menos problemas com áreas, sejam favelas, sejam ônibus excessivos de aluguel, ou o déficit habitacional é menor. Então essa é uma grande vertente que eu tenho buscado trabalhar na gestão da Secretaria, buscando simplificar e digitalizar, mas não digitalizar a burocracia, melhorar os processos com inovação, criatividade, tecnologia, acelerando a atuação do poder público, muitas vezes municipal, para que faça com que a iniciativa privada produza mais. Isso é um grande trabalho que a gente tem que fazer para diminuir a pressão social no futuro, no médio e longo prazo. Por outro lado, como bem colocou aqui no início, a Malu, o déficit habitacional não é só construir casa, como colocou o Guilherme. Eu concordo inteiramente com você, Guilherme. Ou seja, a gente tem que buscar atingir os objetivos e cada qual com a sua característica. 60% do estado de São Paulo do déficit habitacional é o ônus excessivo do aluguel. Quando as famílias até 3 salários mínimos gastam mais do que 30% da sua renda para pagar aluguel. Nós temos que construir junto, Guilherme, uma ação de locação acessível residencial. Nós chamamos o nosso programa de LAR, Locação Acessível Residencial, fomentando a produção habitacional para atender essa população de mais baixa renda, aumentando a oferta e diminuindo o valor do imóvel, da locação. Isso é uma ação muito importante. Um outro grande bloco do déficit habitacional é a coabitação. No estado de São Paulo é 24%, no Brasil é 30%. Quando 2 núcleos familiares
vivem na mesma casa sem querer, porque muitas vezes o pai ou a mãe querem morar com você, mas sem querer é 24% no estado de São Paulo e 30% no Brasil. Tem soluções específicas para esse problema. Se a gente buscar uma ação, até de financiamento, ou de crédito, de subsídio, buscar alguma formatação, para que muitas vezes no próprio terreno as pessoas possam construir mais uma casa, ou em cima da sua casa, o conceito do direito de laje, separando as matrículas, para cada pedacinho do problema, para cada componente do déficit habitacional, uma solução. As favelas, a mesma coisa, habitação precária, nós temos que buscar ações que nós temos dentro do Estado de São Paulo, uma ação de reabilitação, requalificação dos centros históricos, mas também buscar a urbanização das favelas, construindo juntos soluções do saneamento, porque essas ocupações irregulares não trazem solução habitacional, trazem problemas sociais. Então nós temos que buscar atacar o problema onde ele existe mesmo, ou seja, vamos atingir soluções para construir a diminuição do déficit habitacional em cada ponto que ele é composto. Um outro ponto importante é o adensamento excessivo. Ele é pequeno até no estado de São Paulo, 5%. Quando mais de 3 pessoas vivem no mesmo cômodo e ele é alugado. Então a gente pode buscar alternativas para tudo isso e para cada região do estado tem uma característica específica. A solução para as regiões metropolitanas são diferentes de capitais do Nordeste, são diferentes do interior do estado, são diferentes em cada região do nosso país, onde a terra é um pouco mais cara, onde a terra é um pouco mais barata, onde tem mais dificuldade de construção por problemas ambientais, enfim, nós temos que buscar construir junto soluções e passa assim, como colocou tanto a Inês quanto o Guilherme, por aportes do Estado, como subsídios, para poder facilitar ou dar acesso à moradia para essas famílias de mais baixa renda. No estado de São Paulo existe o Casa Paulista, um orçamento que nós temos para colocar subsídio na veia mesmo, para poder complementar a ação do programa importante que é o Minha Casa Minha Vida, e também tem buscado, exatamente como vocês, defender o programa, é um programa importante habitacional, e a gente tem que buscar soluções em conjunto. Mas também não adianta ficar só reclamando do Minha Casa Minha Vida nesse momento, nós temos que buscar alternativas. No estado de São Paulo, nós estamos propondo um programa novo, que chama Programa Nossa Casa, onde os municípios entram com o terreno, entram com subsídios também do IPTU, do ITBI, do ISS das obras, para aquelas famílias poderem ter menos preço, menos valor para pagar por aquilo tudo. O Estado entra com subsídio na veia, um fast track na aprovação, ou seja, acelerando a aprovação, tanto no Estado quanto nos municípios, e buscando subsídio por faixa 1,5, por faixa 2, para que esse valor seja um pouco mais baixo. Construindo dessa forma, com o apoio da Caixa Econômica Federal, uma solução complementar. Não existe solução mágica, como foi bem colocado aqui, mas soluções complementares para buscar solução para a moradia, principalmente na baixa renda. E é na mesma direção que a gente vai. Ou seja, o meu papel, eu venho da iniciativa privada, minha primeira experiência na área pública, estou há só 3 meses e estou aqui por uma motivação. Eu quero impactar a vida das famílias e o maior número de famílias que eu puder. Tem apoio do governador João Dória, que pensa na mesma direção, na mesma linha, de forma descentralizada e buscando incentivar essas ações. Para cada uma delas, uma solução específica. Eu estou vendo aqui, apagou meu cronômetro, mas acho que me deu 6 minutos. Já eu quero agradecer e vamos partir para o debate. Obrigado. Estão disputando quem está mais disciplinado. Vou disputar você, beleza. Gente, então, disso tudo que foi falado aqui, acho que tem alguns pontos principais que permeiam o discurso de todos eles. Um é que todo mundo concorda que não é uma questão, a questão da moradia não é só uma questão de programa habitacional, os subsídios, a importância dos subsídios. Acho que é importante a gente discutir o que fazer com os centros das grandes cidades e também o diálogo entre as esferas que a Inês colocou. Nenhum deles falou, mas acho que é importante a gente discutir também a ação dos movimentos sociais. Eu vou começar com uma pergunta e aí vou juntando já com as perguntas da plateia. A gente sabe que não é só uma questão de programas habitacionais, só uma questão de construir casa, mas a última grande experiência que a gente teve de melhoria de condições habitacionais foi o Minha Casa Minha Vida. É o maior programa habitacional da história do Brasil, que está completando 10 anos, entregou mais de 4 milhões de unidades nos últimos, desde 2008, e ainda assim a gente vê que o déficit habitacional continua subindo, uma taxa de, variam as estatísticas, mas 5 a 6% ao ano. São várias as críticas,
críticas ao programa, algumas têm a ver com o que o Guilherme falou, de ter atendido o interesse das empreiteiras, empurrado a população mais pobre para a periferia das grandes cidades, atendida que ele levou ao aumento dos preços dos imóveis. Enfim, eu queria aproveitar a experiência do Minha Casa Minha Vida para vocês dizerem para a gente o que se aprendeu. Quais foram os erros e acertos, como pergunta aqui, perguntou aqui, acho que é o Lucas Silva, deixa eu ver. Lucas Silva perguntou isso, quais erros e acertos. Eu queria, além de erros e acertos, o que se aprendeu com esses 10 anos de programa e o que é possível corrigir? Onde é que havia erros de formação de política? Enfim, o que a gente pode tirar daí para avançar, se é que a gente vai conseguir produzir esse diálogo com o governo, mas enfim. Sim, vamos lá. Bom, em relação à Minha Casa Minha Vida, não dá para falar de um programa como esse sem apontar o que ele trouxe de aspecto positivo e importante para a política habitacional brasileira e o que ele tem de problema, limite e contradição. Em relação ao primeiro ponto, eu acho que a grande virtude do programa Minha Casa Minha Vida foi ter tratado a moradia popular como subsídio, como política pública e não como ativo financeiro. Moradia tem que ser encarada como um direito. Quando se encara a moradia na lógica do ativo financeiro, vai dar problema para atender os mais pobres que não podem pagar. A conta não fecha. Minha Casa Minha Vida, ao dar subsídio de até 90% na faixa 1, às vezes mais que isso, resolveu um problema que era uma demanda histórica dos movimentos de moradia desde os anos 80. Tratar política habitacional na lógica do subsídio e não do crédito imobiliário. Agora, teve limites e problemas. Um protagonismo excessivo das construtoras na definição do terreno, na gestão da obra e na definição do projeto. Quando a construtora define onde vai construir e ela recebe o mesmo valor fixo para a unidade habitacional, se ela fizer numa região mais central ou numa região mais periférica, é evidente que vai fazer nas regiões periféricas, como fez a faixa 1, reproduzindo a lógica de jogar os mais pobres para morarem mais longe em regiões com menos infraestrutura e menos disponibilidade de serviços públicos. Quando a construtora tem um mínimo, que é o padrão da Caixa Econômica, de 39 metros quadrados, esse mínimo vira máximo, porque ela não vai construir meio metro a mais se o ganho que ela vai ter é o mesmo com isso. A lógica da construtora é da lucratividade, da rentabilidade, não é a lógica de produção de política social. Esses foram limites importantes que nós, no movimento social, criticamos e apontamos para a Minha Casa Minha Vida. Não enfrentou essa lógica de periferização dos mais pobres. Eu queria fazer um parênteses em relação a isso, que é uma gota no oceano, mas extremamente emblemática, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. Representou 2%, um pouco menos que isso, do total da produção do programa, que é uma linha onde os movimentos sociais, ou melhor, os futuros moradores organizados em movimentos sociais, faziam gestão da obra, definição da localização e geriam o programa, ao invés das construtoras. Vocês sabem qual foi o resultado? No Minha Casa Minha Vida Entidade se produziu as maiores e melhores experiências do programa. O MTST geriu, por exemplo, o condomínio João Cândido, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, onde nós fizemos o maior apartamento da faixa 1 Minha Casa Minha Vida. Com o mesmo dinheiro que as construtoras entregavam 39 metros quadrados, nós entregamos 63 metros quadrados, com 3 dormitórios, com varanda, com elevador, com área social. Qual foi a mágica? A mágica foi você botar a gestão não em quem queria ter sobrelucro nela, mas transformar esse sobrelucro em qualidade habitacional. Foi isso que os movimentos sociais fizeram Minha Casa Minha Vida Entidades. Acabamos de entregar em Santo André 910 apartamentos, prédios de 15 andares, também com elevador, churrasqueira, área social, apartamentos de 55 metros quadrados, totalmente acima da média, com a gestão do movimento social. Isso deve nos levar a quebrar um preconceito que se tem, faço gancho com isso, Malu, a respeito do movimento social, foi um ponto que você tocou. Que as pessoas têm uma leitura, principalmente hoje no Brasil, que é a leitura de meme. O movimento social vai invadir sua casa. O MTST viu uma casa bonita ali, ele vai entrar e vai pegar.
né? Mas a vida é um pouquinho mais complexa que os memes. O meme pode até ganhar campanha eleitoral, né? Mas não define a realidade da vida e não resume. O movimento social, o Flávio mencionou as ocupações irregulares. Quando a gente menciona isso, Flávio, acho que nós temos que colocar um complemento, que é o que faz com que as pessoas ocupem. 40% das periferias urbanas das regiões metropolitanas do Brasil são produtos de ocupações irregulares. E ninguém ocupa porque quer. As famílias que foram levadas a uma ocupação, muitas vezes em condições precárias, fizeram isso por completa falta de alternativa. Seja porque o poder público não deu historicamente alternativas adequadas de políticas de habitação, seja pelas condições econômicas do nosso país, que é caudatário de uma das maiores desigualdades do mundo. É isso que leva à ocupação. É falta de política pública, combinada com desemprego, combinada com falta de alternativa para milhões de pessoas. E o que leva a ocupações também no Brasil, não podemos deixar de dizer, é o fato absurdo de que há mais casas sem gente do que gente sem casa. Nós falamos dos 7.700.000 famílias que estão no déficit habitacional brasileiro, é importante falar dos 7.900.000 imóveis abandonados no país. Que são esses que os movimentos sociais ocupam. Não ocupa a casa de ninguém, né? Ocupa imóvel que está devendo imposto, abandonado há 30 anos, usados para especulação imobiliária, sem cumprir função social, portanto, desrespeitando a Constituição Federal, desrespeitando flagrantemente o Estatuto das Cidades, que normatizou o cumprimento da função social da propriedade no Brasil. O movimento social não é problema. O movimento social é parte da solução que historicamente dinamizou políticas públicas de habitação e quando ocupa é porque simplesmente o Estado brasileiro não deixou outra alternativa, né? O olho que o Estado vê e dá alternativa para o mercado, subsidiando políticas de financiamento, né? E permitindo a livre especulação imobiliária, não é o mesmo olho que o Estado tem para fazer historicamente políticas públicas de habitação que atendam aos mais pobres. Gente, vou passar para o lado. Aí, no cima, começa a fazer a vida. Nossa, vai falar no final, tá, Emílio? Claro, por favor. Eu quero dizer que nós temos que atacar o foco do problema. 60% do nosso déficit está em locação, ônus excessivo do aluguel. Eu concordo com o Guilherme quando ele fala dos imóveis desocupados, muitos deles, Guilherme, nos centros das cidades. Se a gente pudesse buscar uma alternativa de ocupação, não irregular, mas regular, respeitando as regras, respeitando a Constituição que garante o direito de propriedade. E que a gente pudesse fazer ali uma ação específica. E falar do centro de São Paulo, centro histórico de São Paulo, caberia ali 250.000 pessoas hoje, Guilherme, só dos edifícios que estão vazios, seja do poder público ou privado, que muitas vezes tem problema com o patrimônio histórico. E daí a gente tenta tombar aquele prédio pelo patrimônio histórico e ele é tombado com incêndio, numa ocupação irregular, que daí sim trouxe um problema de falta de segurança e além de não proteger o patrimônio histórico, que muitas vezes é o carimbo do tombado em muitos prédios do centro de São Paulo, e eu não estou defendendo aqui, obviamente, não respeitar a história, mas buscar alternativas e aprendendo com capitais europeias a preservar a história e ocupar de forma regular os seus edifícios nos centros históricos, levando as famílias a morar onde está o trabalho. 3% só vive de moradia no centro de São Paulo. E lá tem quase 20% do emprego. Alguma coisa está errada. A gente tem que fazer o povo morar no centro também. Ter menos problema de mobilidade, atacar o foco do problema, que é a locação. Diminuir o valor da locação. Se a gente oferece mais imóveis para alugar no centro, diminui o preço. Trazendo segurança jurídica para o locador e fazendo com que essas pessoas tenham acesso à moradia com um custo mais baixo e razoável dentro de um programa, dentro do panorama em que a gente tem no nosso país de renda. Então, aumentando a oferta. E com isso, fazendo com que os municípios promovam essas alterações legais na legislação, fomentando também a produção de imóveis para locação. Quando eu comentei na primeira intervenção inicial do lar, locação acessível residencial, é mais ou menos assim. Ou seja, o município oferece um pouco mais de potencial construtivo para quem entende desse assunto, em alguns empreendimentos, desde que a empresa
forneça e promova a construção de imóveis para locação social. Ou seja, a gente pode fomentar a produção para diminuir o problema onde ele existe. 60% em São Paulo, 50% no Brasil é o ônus excessivo do aluguel. Eu respeito, Guilherme, todos os movimentos sociais, Inês, Malu, eu respeito tanto respeito que eu já estive com todos eles. Antes de assumir, nós fizemos uma reunião, eu me apresentando, conhecendo essas pessoas, tanto Guilherme como outras lideranças de outros movimentos sociais já foram recebidos no meu gabinete em São Paulo, e a porta está aberta para a gente dialogar e construir soluções. Que, repito, Guilherme, o nosso fim é o mesmo, o nosso objetivo é o mesmo. Nós pensamos muito parecido com a importância que tem trazer essas pessoas para os centros da alocação, de atender a população com subsídio, seja estadual ou federal, ou seja, a gente pensa muito parecido. Eu só discordo quando você fala que a ocupação, eu chamo de invasão, ela deve fomentar talvez o acesso à moradia. Eu não concordo quando a gente vê um prédio com 80% e dentro da companhia, lá em São Paulo, da CDHU, nós temos vários edifícios construídos com 80%, 90% da obra concluída, e eles foram invadidos. A família que tinha sido inscrita na fila, sorteada para receber aquela unidade, pagando até um pouquinho, ela está esperando porque outras pessoas furaram a fila e invadiram aquele edifício. Eu não estou falando de um, eu estou falando de alguns problemas que existem no estado de São Paulo, e se existe em São Paulo, deve existir, obviamente, em outras regiões do país. Eu não acho justo o edifício quase pronto, selecionar as famílias, ser ocupado, e daí a gente tem um problema também, até de segurança, porque muitas vezes não está pronto, ele tem problema de saneamento, de elétrica e até de segurança física das famílias, trazendo problemas sociais em vez de buscar construir soluções. Então nós temos que buscar junto, Guilherme, até para você falou do Estatuto das Cidades e respeitar a função social da propriedade. O Estatuto da Cidade diz ali, determina, aliás, que os municípios, sim, devem dizer qual terreno ou qual área deve cumprir a sua função, aplicando, todos nós aqui conhecemos o Estatuto da Cidade de 2001, se não me engano, acho que é 10.257, no número da lei, fazendo com que essas propriedades, eu não sei o tempo como é que é aí, não, acho que mas eu vou terminar agora, fazendo com que esses terrenos, eles sejam, sim, carimbados com IPTU progressivo, fazendo com que essas pessoas que têm aquela propriedade tenham a destinação adequada do terreno. Agora, a solução não passa por invadir o terreno porque o movimento A, B ou C acredita que ele não está cumprindo a função social. Quem tem que dizer se aquele terreno cumpre ou não é o município daquela cidade, usando um dispositivo legal que é o IPTU progressivo, que vai ampliando a alíquota até sim ser desapropriado com título de dívida pública. Nós sempre defendemos o IPTU progressivo. Não é o movimento social que deve definir qual é o terreno que deve ou não ser ocupado, na minha opinião, e sim os municípios, através do dispositivo legal para o IPTU progressivo. Inês já quase que derivou, né, tudo, mas se você puder costurar aí erros, acertos, ensinamentos e projetar para o futuro. Acho que... Só completando aqui, vem uma pergunta do Washington Fajardo, dizendo que mais da metade das casas do Minha Casa Minha Vida tem problemas de construção, segundo dados da CGU. Qual seria a saída? Incluir, se possível. Ele está falando de uma modalidade, porque isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida, como o Guilherme colocou, ele tem problemas, limites e contradições mesmo. Acho que é uma boa divisão de problemas. Ele colocou, ele tem várias modalidades, né? Quer dizer, então, colocando um dos avanços que ele teve, ele colocou os movimentos sociais, rurais e urbanos como atores da implementação da política pública de habitação. Né? Há uma concordância com o Guilherme que nós poderíamos ter feito mais essa modalidade. Eu concordo que provavelmente esses empreendimentos serão os mais sustentáveis do ponto de vista social no programa. Nós construímos, pela primeira vez na história, você teve uma política específica para a área rural que respeita certas especificidades que o meio rural tem.
o tema, né, aqui tentando mediar, acho que nós estamos falando de coisas diferentes, né? O cara que ocupa um prédio que está destinado à população de baixa renda e uma ocupação que tem aí como objetivo construir uma proposta de ocupação daquela região. Sobre o tema da periferização, eu acho que a gente precisa discutir mais, porque acho que uma das funções, eu vou aproveitar que nós estamos na universidade, né, também estabelecer pesquisas de mais longo prazo sobre isso, né? Quer dizer, nós temos uma matriz, digamos, de reprodução das cidades que é insustentável e que digamos, de uma expansão desproporcional em relação ao crescimento da população. Esse estudo que estavam citando da GV, é um estudo bem interessante que fala da periferização e tal, mas ele fala uma coisa seguinte, quer dizer, não dá para dizer que nos programas onde teve Minha Casa Minha Vida, a expansão urbana foi maior do que outras cidades. Então, nós temos uma questão que a expansão urbana das cidades não necessariamente causada pelo... Entendi. O Minha Casa Minha Vida não fez diferença nesse ponto. Não, a conclusão da pesquisa não dá para dizer que ele tem mais, o município que teve tem mais do que o município que não teve. Agravou. O que dá para dizer é que no município que teve Minha Casa, a expansão urbana se deu de maneira que eles caracterizaram como saltos, né? Que você deixa vazio, e isso é realmente um problema. Eu acho que assim, quais os erros? Acho que você tem erros e desafios. Acho que uma das questões que a gente deveria ter feito é ter criado uma figura jurídica diferente para o condomínio de habitação social, né? Diferente do condomínio, da regulação do condomínio de classe média. Acho que isso foi um erro que obriga a questão as questões legais de ter síndico, enfim, um outro tipo de gestão que muitas vezes é muito difícil de você trabalhar na faixa de renda onde você não tem essa organização que muitas vezes o movimento social tem. Os desafios dos projetos, né, de um melhor projeto urbanístico, o desafio da localização, ele é um projeto, ele é muito forte, porque também o paradoxo que o programa traz é que, ao dar um protagonismo para o setor privado, no sentido que ele tem uma celeridade, ela não foi adequadamente respondida por quem tem que tomar a decisão de onde coloca, quem tem que aprovar os projetos, quem tem que licenciar os projetos são os municípios e estados. E nisso a gente remete a um ponto que eu falei em termos dos instrumentos e institucionalidades. Os instrumentos que a gente tem de pactuação com os municípios, né, eles são muito frágeis hoje. Acho que tem uma questão a ser melhorada, né? Quer dizer, nós tivemos os economistas da externalidade, quer dizer, quando a gente coloca na regra do programa, ele tem que estar inserido na malha urbana e tal, a malha urbana, às vezes, magicamente mudou a sua borda em 2 meses. Então, é esse tipo digamos, de processos que num programa com a escala que o Minha Casa Minha Vida tem, fazem parte do processo de aprimoramento, né? Que eu acho que uma das coisas que nós fizemos, olha, nós sabemos, reconhecemos alguns problemas, mas temos que fazer o aprimoramento sem paralisar, porque aquela história, quer dizer, em cada momento que você paralisa um programa que atende a uma faixa de renda que não tem, né, quer dizer, há uma parte da população brasileira que não acessará uma hipoteca, uma relação de mercado imobiliário
tradicional, né? Porque ela não passa no ritmo. Então, essa, eu acho que ele cumpriu um papel e foi um acerto. Uma outra coisa que né, aí até o Flávio tinha desaparecido da oferta, né, mesmo para a classe média baixa, que é importante a gente entender a classe média também, né? Tinha desaparecido o 2/4 sala. Em 2004, né, não tem. Essa oferta é uma oferta muito importante também para que você não tenha aí a perversidade de ocupação, né, do professor que com subsídio consegue acessar um financiamento de uma pessoa que não pode, enfim, não passa numa análise para acessar. Então, a moradia como direito, ela passa por criar mecanismos onde ele não precisa ser um sujeito de financiamento. Ele pode e deve pagar pela moradia, mas ele não pode ser objeto desse tipo de relação. Bom, eu estou misturando aqui, tá, gente, as perguntas pelo aplicativo com as minhas próprias. E aí eu tenho duas provocações. Uma para o Guilherme, porque o negócio aqui é provocar, né? Uma para ele. Vocês dois falaram de dois assuntos que são conexos, né? O problema dos centros das cidades, que tem a ver com as ocupações, e você também falou de uma coisa que eu vou querer saber um pouco mais, que são esses mecanismos de estímulo ao setor privado. Então, vou provocar o Guilherme, vou provocar você. Vamos ver como se vai funcionar essa provocação, que é um pouquinho diferente para cada um. Mas o Guilherme, eu queria que comentasse um pouco uma face do movimento social que veio à tona depois do desabamento de Wilson Paes de Almeida, que foi uma coisa que ficou muito evidente no noticiário, a mistura entre movimentos sociais que estão ali preocupados com aquele fim último, que é ocupar a propriedade, e os outros movimentos que estão, e gente que está ali travestida de movimento, mas está explorando as pessoas que estão vivendo na ocupação, cometendo crimes, enfim, tinha todo tipo de coisa ali no entorno do Paes de Almeida. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como é que vocês, MTST, lidam com isso? Se ao deixar todo mundo movendo junto, vocês estão sendo um pouco coniventes com esse tipo de gente que explora as pessoas que estão naquela situação de risco, entendeu? Eu sei que não eu não quero generalizar de forma alguma, porque eu sei que não é o caso, mas quando acontece uma tragédia, vem tudo à tona, e aí eu queria saber qual é a responsabilidade do MTST em afastar essas pessoas que estão com um outro fim que não é o fim de luta social. E para o Flávio, provocação oposta. Você falou em estímulos, que a gente vai criar estímulos, e aí a própria iniciativa privada vai resolver. Qual é a garantia que você pode ter de que o estímulo ao setor privado vai realmente gerar o que você precisa, que é o aluguel social, que a faixa de baixa renda realmente consiga as adaptações que são necessárias? Deixa eu ver o que um dos erros da minha casa, minha vida foi que acabou seguindo aí algumas prioridades, que não era cair mesmo com alguma coisa que é bem correta, bem interessante, da articulação entre os poderes, né? Isso aí pode ter prejudicado. Mas enfim. Então, é o seu até que ponto o setor privado vai resolver e o seu é o inverso. Vamos lá, Guilherme. Bom, primeiro dizer que o MTST, isso é público e notório, não tem jamais, em 22 anos de história, qualquer tipo de acusação de instrumentalizar a luta dos trabalhadores sem teto para outras finalidades. O que se viu naquele prédio, que ocorreu e ocorre em casos, são pessoas que se aproveitam do movimento social para obter ganhos pessoais, sejam cobrando aluguéis de famílias que estão em ocupações, né? Isso é condenável, né? Isso o movimento sempre se colocou e naquele momento, inclusive, expressou publicamente a sua condenação por esse tipo de prática. Agora, o que é preciso fazer é separar o joio do trigo. Como é que separa? Primeiro você colocando o que são oportunistas do movimento social, e aí você tem que tratar, ter uma investigação, definir quem é, fazer uma atribuição para Veja, eu não tenho como me responsabilizar pelas milhares de ocupações que existem no Brasil e por centenas de movimentos sociais que existem no Brasil, né? Assim como o Flávio foi presidente do Secov, não tem como se responsabilizar se um empreiteiro, um construtor afiliado ao Secov corrompe um vereador ou um deputado, né? Então acho que ele tem que julgar isso de outra maneira.
Agora, separar o joio do trigo é saber que a maioria dos movimentos sociais e das ocupações, essa prática não existe, porque se colocou como se isso fosse a prática geral dos movimentos. Não é assim, né? Isso são casos pequenos. Eu tenho, aliás, certeza que tem mais oportunista por metro quadrado no Congresso Nacional do que em ocupação de terra, né? Você tem oportunistas, mas são casos minoritários e assim deve ser tratado. Você não pode atacar o movimento social por conta disso. Agora, eu queria ou tentar desqualificar o movimento social por conta disso, e sei que não foi essa a pergunta. Foi apenas colocar um problema real, e o movimento sempre respondeu a ela. Mas assim, como é que vocês lidam, né? Porque se vocês são os legítimos, como é que faz? Não somos os únicos legítimos, acho que existem vários movimentos sociais que merecem respeito. Não, eu acho assim, o movimento, se tem essa prática, ela tem que ser denunciada. Quando ela aparece, ela tem que ser denunciada. Sempre colocamos isso publicamente e através, sobretudo, de manter uma prática das ocupações organizadas pelo movimento, que é uma prática outra de trabalho social. Agora eu queria comentar, Manu, nesse ponto da ocupação, dialogando aí com o Flávio, duas outras questões. Veja, sempre se coloca, quando vai julgar as ocupações irregulares, no âmbito de uma escolha. Eu sou contra a ocupação. Vejam, você tem que entender, Flávio, que as pessoas que ocupam não fazem isso porque acordaram um certo dia e decidiram ocupar. Fazem isso por um problema social acumulado e por falta de resposta do poder público. Pense, se coloque no lugar de uma família que chega no fim do mês, não consegue pagar o aluguel, tem que escolher entre pagar o aluguel e comprar o leite da criança. Isso começa a acontecer sucessivamente. Nós temos uma crise de desemprego no Brasil, crescente. Né? Nós temos valores de aluguéis altos no Brasil. Uma profunda desigualdade. Essas pessoas ocupam, elas não precisam do movimento social para ocupar. Elas sempre ocuparam antes de existir o movimento social. O movimento social busca minimamente organizar essa luta de ocupação. Se você é contra a ocupação, Bolsonaro disse durante a campanha eleitoral: eu vou acabar com o MTST. Eu fui responder para ele, fui responder nas redes, porque no debate ele não ia. Mas nas redes eu respondi o seguinte para ele: Bolsonaro, você quer acabar com o MTST? Eu te ajudo. Faça política pública de habitação para faixa 1, para aqueles mais. É a melhor forma de acabar com o MTST. Achar que vai resolver o problema das ocupações com porrada, com repressão, com lei, essa é a maior ilusão que possa existir. Nunca se resolveu dessa maneira, não vai se resolver dessa maneira. E as pessoas vão continuar ocupando enquanto não houver uma alternativa que ofereça. É isso que está em jogo. Não estamos aqui fazendo uma exaltação das ocupações e dizendo que ela é a solução para as políticas públicas no Brasil. Nós estamos dizendo que se quer de verdade acabar com as ocupações, que se tenha política pública para milhões de famílias que não têm outra alternativa hoje a não se ocupar para poder ter um teto. E olha, não é fácil não, viu? É ficar debaixo da barraco de lona, com o pé no barco, né? É coisa para quem efetivamente precisa, né? E não para quem foi lá por qualquer tipo de opção. E aí, o tema da definição, Flávio, eu também concordo plenamente que era o poder público que tinha que definir. Não é o movimento social que define qual propriedade cumpre função ou não. Pena é que 19 anos, 18 anos depois da cidade, o poder público não fez isso, né? Muitas vezes porque representantes eleitos, né, tinham compromissos por financiamento de campanha eleitoral por construtoras e por beneficiários desses terrenos abandonados e não cumpriam o papel de definir a função social da propriedade, né? O movimento social faz a luta nesse vácuo. Se o poder público definisse para as propriedades ociosas que não cumprem a sua função social, impusesse IPTU progressivo, impusesse desapropriação sanção, você tem a certeza que esse seria o melhor método para reduzir as ocupações do país. E aí nós temos um debate sobre terminologia, para terminar, Manu. Sobre ocupação, invasão. Olha, nós chamamos de ocupação o que o movimento social faz porque ele ocupa um espaço que está vazio, não busca qualquer ganho pecuniário e busca a realização de um direito social. Eu chamo de invasão, por exemplo, o que normalmente não se fala, se silencia, aquilo que o Clube Pinheiros fez em área pública em São Paulo, aquilo que o Shopping Center Norte e o Shopping Eldorado fez em área pública em São Paulo, com concessão de uso irregular, tomando a área da prefeitura, e nada acontece. Teve uma CPI há quase 20 anos atrás, né?
milhares de metros quadrados de área pública tomada irregularmente pela elite paulistana. Para mim, isso é invasão. Esse debate, está pensando aqui, e aí uma pergunta que nós vamos fazer só uma informação, na verdade, para o pessoal. Porque o mercado imobiliário foi contra a cota de solidariedade no plano diretor de São Paulo. Tem a ver com esse negócio do aluguel, né? De como você estimula seu setor privado, só regulando isso, enquanto o setor privado se escorregou. Também tem uma outra, além do aumento da oferta no controle do valor do aluguel, a população em determinadas regiões ajudaria mesmo na mitigação da especulação imobiliária, enfim, nessa linha. Agora que está esquentando, já são 10 Agora está esquentando, são 10 e 10, tem pouco tempo, depois do Depois vai ter um UFC aqui, se vocês quiserem ficar assistindo. André, a relação nossa, a gente discorda, mas tem uma relação Tudo no amor, tudo no amor. Não é amor. Eu queria dizer para vocês aqui, e o Guilherme sabe disso, eu respeito os movimentos sociais. Eu falei isso para ele, falei para todos os movimentos sociais. Tem uma linha que a gente não pode cruzar, e aí que é onde a gente entra na discórdia. Ou seja, eu defendo o respeito ao artigo da Constituição que diz garante o direito de propriedade. Ponto. Eu discordo também. Se tem alguma coisa errada no shopping A, B ou C, eu discordo também. Eu discordo também. Ou seja, eu sou o seu aliado. Se tiver alguma coisa errada, nós estamos de mão junta lá. Né? Mas o respeito ao movimento social é importante, eu respeito sim. E acredito que nós podemos construir muita coisa junta. Nós podemos dar mão e construir solução para o centro histórico. Nós podemos dar mão e buscar soluções para a regularização fundiária, como a lei colocou. A 13465, que é a legislação, facilitou muito o trabalho de buscar regularizar. Não sei se vocês têm noção da dimensão, mas são mais ou menos 10 ou 11 milhões de domicílios em São Paulo, imóveis do estado de São Paulo. 3 a 4, a gente não sabe nem o número exato que existe isso pelos municípios, são irregulares. Nós estamos buscando fazer regularização fundiária. Eu tenho feito isso. Se vocês olharem minhas redes sociais, toda semana a gente está em algum lugar. Hoje nós estamos em Poá, entregando títulos lá, uma ação da Secretaria da Habitação, entregando títulos de regulação fundiária. Então, é uma ação importante também para buscar dar a solução. Porque quando a pessoa tem aquele título de propriedade, lá de trás, que vem núcleos irregulares antigos, que a legislação permite fazer essa regularização, então, as pessoas têm vontade de fazer investimento naquela casa e melhorar a condição de habitabilidade dessas casas. Então, é uma ação importante para a gente fazer e buscar recuperar os núcleos irregulares, com saneamento, uma ação que a gente pode fazer junto. Eu aprendi com a Inês muito. Eu convivi com a Inês enquanto ela estava na Secretaria Nacional da Habitação, discutindo o programa de lote urbanizado, autoconstrução. São soluções diversas que a gente pode ter. A única que eu não concordo é com invasão. E daí a questão de terminologia A, B ou C, para mim, entrou num terreno que não é teu, você está invadindo. Seja o shopping A, B ou C, ou a casa A, B ou C, ou o movimento A, B ou C, não importa o que seja. É aí que está o limite, para mim, do que está certo e do que está errado. Não é questão de terminologia. Se você está tomando alguma coisa que não é tua, você está invadindo. Ponto. Na minha opinião. E não importa, repito, se é o shopping ou se é o movimento. Eu queria ter o aliado dos movimentos para a gente ocupar os centros urbanos. Ocupar, quando eu falo, e aí sim eu uso a terminologia ocupação, Guilherme, que a gente pode construir juntos soluções de moradia para muitas famílias ali, sejam com prédios públicos ou privados, e não dando, mas fazendo que com subsídio essas famílias possam pagar, mesmo que seja um pouco, cada um na sua capacidade de pagamento, buscando atender e trazer solução para essas famílias. Eu tenho buscado também, como o Guilherme falou, se coloca naquela família que eu não tenho. Eu tenho feito isso, Guilherme. Eu tenho feito em muitas ações da Secretaria. Eu tenho ido, depois de fazer aquela construção do conjunto habitacional da CDHU, que é altamente subsidiado no interior de São Paulo, eu tenho ido na casa das famílias para sentir com o coração. Que é importante a gente não só ficar fechado num gabinete ou aqui no debate, e você tem experiência grande nisso, ou seja, de sentir as pessoas. Eu estou fazendo isso. É muito importante a gente poder sentir, repito, com o coração que essas famílias passam, para que a gente possa, numa ação coordenada, mas respeitando as regras, atingir e atender o maior número de famílias que a gente puder atingir e atender.
o orçamento limitado que a gente tem, e daí eu ligo para terminar, Manu, fomentando sim o investimento privado, para que a gente busque, e não é a solução única, mas é uma solução complementar, porque a gente não pode achar que tem uma bala de prata, eu acho que é esse o valor da bala de prata, não foi esse? Não tem uma bala de prata para resolver o problema de moradia. É um conjunto de ações. O Estado tem que buscar fomentar, seja na relação com a União, seja na relação com os municípios, construir soluções customizadas para cada região e para cada problema. E a iniciativa privada é importante no processo, respeitando também as regras. Para garantir, você acha que você consegue garantir que o setor privado faça essa... Eu não acredito que a solução única passa pela iniciativa privada, mas é uma solução complementar. Eu falei no início aqui do programa Nossa Casa, nós estamos separando R$1 bilhão do orçamento do Estado para fomentar a produção de 60 mil unidades nas cidades do Estado de São Paulo, com terrenos públicos, muitas vezes podem até ser terrenos que venham por IPTU progressivo, bem localizados, talvez até buscando fomentar até em cidades maiores, e dentro das cidades para evitar a gentrificação. Essa história de mandar as pessoas para as periferias não é positivo para a mobilidade, nem para as próprias prefeituras e nem para as famílias. Nós temos que combater e buscar um planejamento urbano eficiente que traga solução de moradia, mas não traga problema de mobilidade. Não adianta a gente colocar as pessoas a 10, 20, 30 quilômetros do centro da cidade mantendo emprego aqui. Tem que combinar trabalho, emprego e estudo, para não trazer problema de equipamento público, de mobilidade. Vou entusiasmando e vou parar por aqui. Inês tem que falar. Inês, além de comentar tudo aí que você quiser, eu queria pedir para você falar um pouco sobre essa situação que nós temos hoje de não haver um programa habitacional, uma política de moradia, nada para o setor no governo Bolsonaro. Eu queria saber se você acha, quais são os riscos que isso implica, o que pode acontecer no Brasil no médio, curto para médio prazo, e se é possível resolver de alguma forma, um diálogo, quais seriam os caminhos para isso. Fale sobre tudo. Não, sim. Pega a faca, né? Para não cortar os pulsos. Não, na verdade, assim, nós estamos vivendo, nesse momento, um tema assim, desesperador no sentido em que você tem uma crise de desemprego no país, aumento da pobreza, aumento da desigualdade. Todo mundo sabe que a construção civil ela é talvez um dos setores da economia com mais produto nacional que pode impulsionar a questão do emprego, e nós hoje estamos num momento em que sequer as obras que estão em andamento estão sendo pagas. Eu como fui governo, eu sei que você tem momentos de dificuldade. Agora, essa questão de que você deixa de investir, né, eu acho que, eu não sou economista, mas o senso comum, já está virando senso comum que o investimento público é fundamental para a economia e para fazer com que você tenha um desenvolvimento econômico equilibrado. Acho que Portugal está lá nos demonstrando aí que isso é possível, mas é preciso que se queira fazer, né? Então, o tema de você, como eu disse, pode fazer a reformulação. Agora, não existe a possibilidade de atendimento dos mais pobres sem uma política consistente de subsídio, nem no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Então, o tema é como eu viabilizo isso, como é que eu tenho uma maneira mais adequada de fazer isso. Não fazer, eu não tenho os recursos que estão nesse último período para a urbanização dos assentamentos pararam. Você não tem uma produção habitacional na baixa renda. Então, não é razoável imaginar que um país do tamanho do Brasil não discuta isso de maneira
mais consistente, né? Acho que é um tema importante. E acho que tem uma preocupação, né? Quer dizer, aí na linha de desconstrução da frágil rede de proteção que a gente tem, que é o tema do FGTS, que acho que o Flávio até sabe bem, né? Hoje o FGTS, né, para quem não sabe, ele foi criado em 64, né? Tem aí uma das contribuições aí da ditadura militar para a questão da habitação e continua sendo um fundo importante para financiar a infraestrutura do país, a habitação e o direito ao trabalhador. Evidente, temos que discutir a questão do rendimento, mas ele um fundo que tem uma lógica também de solidariedade, né, social. Quer dizer, o governo garante um rendimento mínimo e essa poupança coletiva é utilizada para financiar a habitação num valor, numa taxa de juros razoável para a classe média baixa, e ela também é uma fonte de subsídio. A ideia que eu ouvi de utilizar esse recurso do FGTS para compor uma parte da mudança da Previdência, para mim é assustadora, porque é enterrar mesmo a possibilidade de ter qualquer política de habitação no país, porque nós não temos eu não tenho orçamento, eu ainda retiro uma parte do fundo que hoje possibilita ter uma política de habitação, e não é nem para os mais pobres, eu estou falando para a classe média, aí realmente a bala de prata ao contrário, é para matar, né? Não é para resolver. Então isso é um dos elementos que eu acho fundamental. É importante, né, a gente dizer que o tema da nomenclatura às vezes ajuda, Flávio, mas assim, as cidades brasileiras, as cidades latino-americanas são produzidas pela gente, pelas pessoas, né? Quer dizer, a parte em que não foi o poder público, foram as pessoas que construíram, né, que a gente chama de produção social da moradia igualitária, é quase 70% das cidades, né? Então, como é que também a gente aproveita esse investimento das famílias para tornar com infraestrutura, com a construção de novos centros urbanos, né, para a gente parar com essa dicotomia centro-periferia, né? Como é que a gente constitui novos pedaços de cidade para atender de maneira adequada a população. Não sei se Com esse retrato otimista, nós vamos encerrando. Eu só queria pedir para o Guilherme dar umas palavrinhas, Inês e Flávio, de despedida bem rapidinhas, depois a gente continua conversando aqui fora dos microfones. Tá bom, acho que foi um excelente debate. Queria só acrescentar nessa consideração final que eu acho que nós temos que construir e pensar em soluções. A utilização dos imóveis nas regiões centrais é uma defesa histórica dos movimentos. É importante que ela seja feita não só pensando faixa 2, faixa 1,5, mas que contemple faixa 1, contemple as famílias que mais precisam. E para isso nós vamos precisar de subsídio. Nós não podemos fugir disso, de um subsídio forte e na veia, né? Se for a lógica puramente de financiamento de parceria pública-privada, vai se excluir os 80% do déficit habitacional, que são aqueles mais vulneráveis. Do ponto de vista de solução, acho que é essencial que a gente pense por aí, né? Pense o uso diversificado das várias regiões da cidade, aproximando lugar de moradia com local de emprego, estimulando moradia nos lugares onde há mais infraestrutura e oferta de serviço. Isso passa por mecanismos de tributação progressiva, de IPTU progressivo, do cumprimento do que está no Código Tributário dos anos 50, que é a contribuição sobre melhoria, uma espécie de uma taxação da valorização imobiliária, que não é feita simplesmente no Brasil, mas isso passa, e concluo dessa forma, sobretudo, por pensar a cidade, não através da segregação, não como um ativo financeiro,
mas principalmente como um direito que tem que ser exercido, através de políticas públicas que demandam investimento público, né? E hoje, esse é o grande debate que está posto no Brasil, né? O centro da agenda nacional, quando a gente voltar para lá, né, vai ser reforma da Previdência. Esse é o debate que eu estou fazendo. Eu acho muito curioso que se debata a reforma da Previdência e não se debata a reforma tributária, que seria essencial para que a gente pudesse retomar um investimento público no Brasil. A economia que o Paulo Guedes disse que vai ter em 10 anos com a reforma da Previdência, de 1 tri em 10 anos, simplesmente se você tributar lucros e dividendos, cumprir a Constituição e taxar grandes fortunas, estabelecer uma alíquota de taxação de herança próxima dos Estados Unidos, né, que não é exatamente um país comunista, mas que seja esse modelo, né, e criar uma faixa de imposto de renda maior, né, que permita que os super ricos não paguem mesmo que o professor universitário, só isso arrecadaria 120 bilhões por ano, 1 trilhão e 200 milhões, né, 200 bilhões a mais em 10 anos. Então, o debate que tem que ser feito para financiar a habitação popular no Brasil, para financiar a política pública no Brasil, é um debate de reforma tributária, de enfrentamento à desigualdade. Obrigado. Considerar alguma coisa aí, finalmente? Não, acho que agradecer, acho que foi um debate bem interessante. Acho que essa colocar na discussão urbana e a questão da desigualdade na pauta, eu até queria cumprimentar, né, quer dizer, a Juline, disse que é a primeira vez que a gente coloca num fórum, é fundamental, né, as pessoas têm que discutir o que elas querem para a cidade. A gente só vai, na verdade, ter a possibilidade de produzir cidades mais justas se tornar uma questão para o conjunto da sociedade. Eu acho que o tema político, ele é um tema, digamos, fundante das relações para pensar as cidades, né? Quem ganha e quem perde, né? A cidade ela é a expressão territorial dessa igualdade. Então, pensar a política também, pensar como essas cidades se configuram, que é um desafio enorme, mas que tem que ser enfrentado. Parabenizando a Malu aqui, conduziu brilhantemente. Já estou mais atrasada, hein? Parabenizar todos os alunos aqui de Harvard e do MIT pela recepção que nos deram, importante e bom evento que nós estamos participando. Dizer que eu concordo com eles integralmente do conceito da FGTS, mas nós pensamos da mesma forma. Também agradecer e contar com o apoio do Guilherme no tema dos centros históricos. Eu tenho dialogado muito com o Condefat, com o Compresp, com o IFAM, dialogado com os bombeiros e construir soluções para que a gente traga essas pessoas para morar no centro. E não é só o baixa renda, tem que ter o baixa renda, o média, alta, comércio, trabalho, ou seja, a gente tem que fazer essa mistura da população toda no centro das nossas cidades, aprendendo com as outras cidades do resto do mundo que conseguiram fazer isso muito bem, essa combinação. Dizer para vocês que eu deixei todas as entidades que eu participava, todas as empresas que eu tinha, e estou mergulhado com um objetivo só na gestão do governador João Dória. Trabalhar com dedicação, determinação, 24 horas, porque assim o nosso governador trabalha, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele deu até, Malu, um pouquinho de vitamina para a gente. Vocês tomem de vitamina, dói a vida. Vocês tomam vitamina, para vocês aumentar os vídeos. Nós estamos tomando. Mas enfim, tenho trabalhado com muita energia, focado para transformar, Guilherme, o maior número de famílias que eu puder transformar na gestão do Estado de São Paulo. E por último, finalizar, fazer um pedido aqui de forma pública para todos os jovens, não só que estão nessa sala, mas que poderão acompanhar em algum momento, que vocês não desistam do Brasil, porque nós estamos trabalhando lá, cada um com a sua ideologia, não importa muito a ideologia. O objetivo é o mesmo, é construir um país melhor para todos nós.
Então vocês, com a cabeça que vocês têm, o que vocês estão aprendendo aqui, a experiência que vocês estão vivendo, eu ouvi ontem na abertura, não sei se vocês estavam, mas eles falaram assim, primeira pergunta que um brasileiro faz para o outro, e aí, vai voltar? Ou seja, voltem para o Brasil. O Brasil precisa da cabeça de vocês, nós precisamos acreditar no Brasil. Vamos trabalhar, vamos dedicar, vamos buscar transformar. E a gente só transforma com a cabeça e o trabalho também da juventude, fazendo com que a gente construa um país melhor. Eu acredito, eu estou fazendo isso e nós temos que construir um país melhor. Obrigado para cada um de vocês que está aqui conosco e vocês pela participação aqui no debate. Obrigada, gente. Inicie os combates.